Fala galera, beleza? O tema da nossa aula de hoje vai ser transferidor e ângulos. O transferidor é uma ferramenta normalmente indo de 0 a 180 graus que vai permitir que eu meça a abertura entre duas retas concorrentes em um ponto. O ponto de concorrência vai ser medido através do cruzamento dessas duas retas mostradas em azul aqui no meu vídeo. Aqui nós temos novamente o nosso transferidor, que vai de 0 a 180. Lembrando que existem outros transferidores no mercado que vão de 0 a 360 graus, ou seja, um círculo completo. E a gente vai ver como que nós faremos para fazer algumas medições. Primeira coisa vai ser colocar um dos vértices do meu ângulo, do ângulo a ser medido, nessa ponta. Eu alinho, melhor dizendo, um dos lados do ângulo e o vértice nessa pontinha. Aí eu vejo onde que a outra pontinha vai bater aqui na minha escala. No caso, esse ângulo tem abertura de 30 graus. A gente vai começar a discutir com vocês agora um conceito chamado ângulos notáveis. O que vem a ser ângulos notáveis? São ângulos que são facilmente obtíveis através de régua e compasso, apenas. Ou seja, eu consigo obter esse ângulo sem que eu tenha necessidade de um transferidor. Os ângulos notáveis são o ângulo de 30 graus, que você vê aqui no vídeo, o ângulo de 60 graus, o ângulo de 45 graus, ângulo de, agora sim, 60 graus e o ângulo de 90 graus. O ângulo de 60 graus é o ângulo que a gente encontra, por exemplo, num triângulo equilátero. Os três ângulos do triângulo equilátero são ângulos de 60 graus. Então é fácil, muito fácil de se obter um ângulo de 60 graus através da construção de um triângulo equilátero. O ângulo de 30 graus, por sua vez, ele é metade do ângulo de 60 graus. A gente vai ver também que obter a metade de um ângulo é um processo muito fácil dentro do desenho geométrico. Mesma coisa acontece com o ângulo de 45 graus. Ele é metade de um ângulo de 90 graus. E o ângulo de 90 graus você já viu. É aquele ângulo que existe quando a gente traça a mediatriz de um segmento. Lembra que a mediatriz tinha duas propriedades? Quais eram as duas propriedades? Divide o segmento ao meio e, além disso, traça uma perpendicular ao segmento. Correto? Aqui a gente vê novamente o nosso transferidor e a gente vai ver se você consegue ver no vídeo uma certa medida e identificá-la. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira traçar um certo ângulo. Começo a fazer esse ângulo a partir do cruzamento das duas retas azuis, né, para saber poder medir o ângulo, enfim. E eu vejo onde bate a outra medida. Você vai ver que esse ângulo tem um comprimento de quanto, gente? Vou dar 3 segundos para você olhar e me responder. Se você respondeu que esse ângulo mede 105 graus, você acertou. Vamos conferir? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 já passou, está na metade entre 100 e 110, 105 graus. Existe também uma outra possibilidade. As pessoas acham que os ângulos eles precisam estar bonitinhos no papel para que a gente possa realizar a medição. Não, né, gente? Se o ângulo estiver, entre aspas, torto, eu também vou entortar o meu transferidor a fim de fazer a medição. É o que vai acontecer agora nessa construção. Eu tenho o primeiro lado, uma das retas que formam o meu ângulo. Eu tenho outra reta. Esse ponto aqui, elas são concorrentes. Uma outra coisa importante, antes que eu me esqueça. Na verdade, eu tenho 2 segmentos de reta. Mas é muito comum a gente chamar segmento de reta mesmo, embora seja errôneo. Então, não se assuste se você ver as pessoas chamando segmento de reta de reta. Então, olha só. Fiz essas duas retas e agora eu vou realizar a medição. Perceba que eu fiz o quê? Eu inclinei o meu transferidor e fiz a medição do ângulo. Aliás, gente, quanto mede esse ângulo aqui? Vou dar mais 3 segundos para você responder. Pausa o vídeo aí. Se você respondeu que esse ângulo mede 65 graus,
você acertou. Bom, gente, era isso que eu precisava falar de transferidor e ângulos. As próximas aulas a gente vai estar realizando a construção de alguns desses ângulos notáveis, 30, 45, 60, 90. Aliás, 90 não, porque a gente já aprendeu. Beleza? Então é isso, gente.